Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Simão, bem-vindos mais uma vez ao Mito Poético Cotidiana. O cinema nacional é um dos melhores, de fato, isso é uma verdade. Quem diz o contrário é porque não conhece o cinema nacional, ou porque assiste apenas a filmes midiáticos e comerciais que não têm tanto conteúdo. Mas há muita variedade no cinema nacional e muita coisa boa para se descobrir. Dentre esses filmes, eu queria falar aqui para vocês hoje sobre Narradores de Javé e fazer alguns vínculos com o tema do progresso e com o tema também da hermenêutica, da interpretação. Então, vamos lá. Narradores de Javé é um filme dirigido pela Eliane Café, é um filme de 2003, vencedor de diversos prêmios, tanto a nível nacional como internacional, e conta a história de um povoado chamado Javé, que está no interior do Brasil e será destruído por causa da construção de uma represa hidrelétrica. Então, aquele povoado está ameaçado de extinção, os moradores terão que sair dali e aquele local vai servir para a construção de uma represa. Então, um personagem chamado Zaqueu, que é uma espécie de prefeito da cidade, ou pelo menos alguém bem visto na cidade, tem uma ideia. Aliás, uma ideia que os próprios engenheiros que vão construir a represa passaram para ele. Se a cidade tiver uma informação histórica importante, um passado histórico importante, a cidade é preservada. Ou seja, o que eles precisam fazer é transformar Javé num patrimônio histórico. E a única forma de fazer isso é dar ouvidos ao que as pessoas contavam sobre as histórias de origem daquela cidade. E essa é a ideia que Zaqueu apresenta. Levar as pessoas a falarem sobre essas histórias de origem e registrá-las num documento científico. E se faz menção aqui de um texto científico mesmo, ou seja, uma ressalva, porque somente se for científico, os engenheiros irão aceitar. Mas há um problema. Afinal de contas, numa comunidade onde todos são analfabetos, quem poderia escrever aquele texto? E aí que alguém sugere o nome de Antônio Biá. Esse personagem, vivido pelo ator José do Bom, é um dos melhores personagens já criados na história do cinema brasileiro. Ele é muito engraçado, ele é dono de um humor muito ácido, de tiradas até ríspidas, mas engraçadas, e é um personagem muito complexo, muito interessante. E ele é odiado por aquela cidade. Por quê? Ele era funcionário dos Correios. E aí, como diz o próprio narrador José Dumont, como é que um correio iria se manter numa cidade onde ninguém escrevia, ninguém sabia ler? Então, o Antônio Biá, para manter o seu emprego, decidiu criar histórias sobre aquela cidade, sobre os seus moradores, enviando cartas para os seus conhecidos em outros locais. Então, a troca de cartas foi suficiente, porque o pessoal ficou interessado em saber mais notícias, e aí a troca de cartas foi suficiente para manter o seu emprego. Mas, como Zaqueu diz Antônio Biá, uma vez você salvou o seu emprego graças à comunidade. Então agora é hora de você pagar esse preço. E como? Antônio Biá torna-se o escrivão da cidade. Ou seja, ele agora é o responsável por dar uma origem àquela cidade, por registrar as histórias que as pessoas contavam e gerar uma narrativa que sirva como documento científico oficial que transforme Javé num patrimônio histórico e salve aquela cidade da inundação pela represa. Essa aqui é a ideia então do filme. Toda a parte restante do filme vai ser construída a partir da coleta de dados que Antônio Biá vai fazendo entre os moradores daquela comunidade. O primeiro morador a dar a sua entrevista e falar a sua história em relação à origem de Javé é um senhor chamado Vicentino da Rocha. E logo quando conta a sua história, quando o Antônio Biá vai escrever seu nome, ele diz assim: meu nome é Vicentino Indalécio da Rocha. E por que ele colocou aqui o nome Indalécio? Porque Indalécio é o fundador da cidade de Javé. Então ele já está na própria narrativa que ele conta se colocando como alguém que tem parentesco com aquele grande líder de outrora. O Indalécio é um grande soldado, um grande líder, alguém que mesmo ferido carrega a responsabilidade de levar aquele povo a uma nova terra onde eles poderão viver em paz. E mesmo ferido, ele permanece sempre atento, sempre alerta, sempre em guerra, sempre defensor daquele povo. É realmente o protótipo do herói. Na sua narrativa, você vê sentindo conta que Indalécio conseguiu trazer para o povo faminto uma manada de bois. E nesse momento da história, o Antônio Biá o interrompe, porque ele não acredita que seja possível pegar assim tão facilmente uma manada de bois para levar
para aquele povo. E aí o Antônio Biá começa a contar, na sua própria forma, a história que o seu Vicentino está contando. E aí é uma coisa interessante, porque o seu Vicentino diz assim: você já está inventando, seu Biá. Mas aí o Antônio Biá diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia no acontecido. E com isso já se coloca no filme algumas questões vinculadas ao tema da hermenêutica e da interpretação de textos. Voltaremos a isso depois. Mas continuando a história. Depois do seu Indalécio, agora é a vez de ouvir uma outra versão da história, que dessa vez é contada por uma mulher. E esta versão, que agora é contada por Deodora, há uma outra história em relação à origem de Javé. Indalécio ainda está presente, mas é um líder cansado, ferido, que na verdade não pode fazer muita coisa para salvar aquele povo. E quem salva aquela comunidade é Mariadina, que aliás é uma mulher que teve de fato importância e que ninguém liga para ela porque ela era uma mulher. Faziam muitos dias que caminhavam cansados e Dalécia pelo meio do Pode caminho. pular essa parte, Deodora, porque esse comecinho o seu Vicentino já contou, recontou e descontou. É, mas já deve ter contado puxando pro lado dele. Aposto que nem tocou no nome de Maria Dina. Todo mundo sabe que tu também se crê parente de Maria Dina. Me crê não, senhor. Eu sou mesmo e posso provar. O fato é que tem muita gente aqui que não dá crédito a Maria Dina. Sabe por quê, minha gente? Porque era mulher. Maria Dina desapareceu por um dia e uma noite. Mas no dia seguinte, Maria Dina voltou para levar sua gente ao lugar que os pássaros da noite haviam lhe mostrado. E ali, no grande vale, ela cantou as divisas de Javé. No rumo do cruzeiro do céu, até onde a vista alcança, há de ser terra nossa. Há de ser terra nossa. Nesse contrário de rumo, até onde o homem possa andar um dia inteiro de marcha, há de ser terra nossa. Nesse rumo, onde acaba o vale, isso é Javé. Aqui criaremos nossos filhos com a dureza da pedra. É, minha gente, mulher que de fato teve importância foi Maria Dina. Mas não para aí. Há uma terceira versão também contada por Antônio Biá, que é uma versão, na verdade, talvez popular. Maria Dina, nessa versão, é uma mulher louca, uma espécie de bruxa, de adivinhadora. E nessa versão, o Indalécio também não é um herói de guerra. Ele, na verdade, é um homem comum. Um homem que não monta um cavalo, um alazão, mas sim monta um jumento. E tem lá caminhando com seu povo em busca de um local para descansar e para construir sua casa. E a trama fica ainda mais confusa quando o Antônio Biá vai conversar com um grupo de negros, de afrodescendentes que vivem naquela região. Para eles, aliás, aquela região é uma parte da África. Eles estão na África. E a história que eles contam de origem também apresenta alguns vínculos semelhantes com nomes como já foram citados aqui, como Indalécio, mas é uma leitura bem diferente. Aqui nós temos Indaleu, que é um líder negro que, guiado por um orixá das águas, que seria uma espécie de Maria Dina, guia o seu povo até uma região onde eles podem descansar e montar a sua residência. Apesar do tom de comédia, de humor, o filme deixa muito claro que há nos bastidores, né, e também prestes a aparecer no horizonte, a ameaça da hidrelétrica, a ameaça do fim daquele povoado. Isso fica muito claro cada vez mais do meio para o final do filme, com inserções de cenas e até com visões. O próprio Antônio Biá, por exemplo, uma cena do filme, tem uma visão de águas inundando todo o território e ele não consegue escapatória, não vê escapatória. Então, há essa sina, digamos assim, dada àquele povoado. Não há salvação para aquele povoado, não importa o que eles possam fazer. Embora toda Javé coloque sua esperança no livro que o Antônio Biá está produzindo. E aí chega finalmente o momento desse livro ser apresentado. E toda a cidade se reúne numa festa à noite, e aí todos estão esperando o Antônio Biá chegar
para entregar o livro pronto, para que ele possa finalmente ser apresentado às autoridades, aos engenheiros, para que aquela cidade possa ser preservada. Mas aí acontece uma coisa, Antônio Biá não escreveu nada do livro. Alex, conta você! Aqui o livro que Biá mandou. Biá mandou? Foi. E ele, cadê? Não sei não, senhor. Ele mandou entregar isso aqui só em suas mãos. Pedi pra ele deixar eu ver, não me deixou, disse que só você que podia ver. Agora Biá nessas alturas, olha, fugiu, tenho certeza. Lê aqui. Lê, Gabriel. Marquinho, chega. Tenho a declarar que eu, Antônio Biá, sou gente de cara, dente e nariz pra frente. E mais, bunda, calcunda e calcanhar pra trás. Me exonero como escrivão. Estou ausente para manter a mente e o corpo são. Quanto às histórias, tais melhor ficar na boca do povo, porque no papel não há mão que lhe dê razão. Eu sabia que isso é comigo. Ele fugiu mesmo, foi. O demônio não tá longe! Eu pego o Biá, arrasto o cachorro até aqui, ou ele explica essa afronta diante de nós tudo, ou o couro dele não vai ser o mesmo! Ele não conseguiu dar conta de toda essa história, de todas essas versões diferentes, numa única narrativa. Inclusive, ele diz isso. O bom dessas histórias, ele disse, o bom é que essas histórias fiquem na boca do povo, porque na ponta do lápis não há papel, não há lápis que dê conta disso. Essa multiplicidade de narrativas de origem de Javé não consegue ser sintetizada numa única narrativa que chame-se oficial. Porque fazer isso é destruir outras narrativas. E aqui a gente entra numa questão importante vinculada a uma temática da própria hermenêutica e da própria ideia de transformar uma tradição oral ou tradições orais numa tradição escrita. Falando sobre o filme, aliás, a própria diretora, Eliane Café, disse o seguinte: o filme pronto abre-se a interpretações, mas não tínhamos essa intenção em mente. Nosso objetivo era mostrar o choque de versões entre contadores de histórias e trabalhar em cima da riqueza da narração oral. Fizemos 3 viagens no sertão, pesquisamos histórias dos lugares com os moradores e vimos a riqueza de versões. Queríamos com isso relativizar o caráter oficial do texto histórico e mostrar o jogo de interesses contido nas versões oficiais. Se a história do Brasil fosse contada pelos negros, seria uma outra história e com outras datas comemorativas. Ora, o que Eliane Café está dizendo aqui é, na verdade, um ponto central nos estudos de história. Não há uma história oficial, como se fosse a única história possível de um povo. Há uma história tornada oficial justamente porque ela é imposta sobre os outros. A história do Brasil, por exemplo, durante muito tempo foi a história da metrópole e não a história da colônia. A história do Brasil durante muito tempo foi a história das elites e não a história dos oprimidos. Portanto, abre-se aqui espaço para uma discussão importantíssima, para a pesquisa histórica e para a discussão sobre a própria história, que é dar voz a quem não tem voz. Ouvir a história de grupos periféricos. Ou seja, estar junto a pessoas, junto a grupos sociais que foram silenciados, direto ou indiretamente, pela voz da história oficial. E isso o filme mostra com uma riqueza incrível. Ele mostra uma diversidade de histórias sobre Javé, uma diversidade de interpretações, de personagens, de eventos, e mostra que não é possível juntá-las todas numa única narrativa. Porque quando você faz isso, você perde a riqueza da tradição oral. Você mata essa pluralidade de histórias orais na tentativa de criar uma única versão. E não dá para fazer isso. Porque, afinal de contas, a tradição oral ela exige essa diversidade de interpretações. Mas há um outro ponto aqui que essa questão toda importa, sobretudo para quem quer, por exemplo, estudar o texto bíblico. Porque o texto bíblico também é um texto histórico. E como texto, ele também merece ser estudado a partir de N perspectivas, inclusive a perspectiva histórica. Quando nós temos, por exemplo, o evento Fundação de Javé, e ele é lido a partir de lentes diferentes, a lente lá do seu Vicentino, por exemplo, que representa o grupo social, a lente da Deodora, que é uma lente feminina, a lente dos negros, a lente
popular, enfim, N possibilidades, nós temos também o mesmo acontecendo no contexto bíblico. Se colocamos, por exemplo, um evento como o Êxodo. Ora, o Êxodo é lido por N fontes. E essas fontes nem sempre correspondem ao que aconteceu de fato. Nós estamos aqui lidando com a interpretação de textos. E essa interpretação precisa levar em consideração esses aspectos de uma tradição oral tornada em tradição escrita. Dito isso, eu queria falar do segundo ponto, para mim, no filme, que é muito importante. Aliás, há várias possibilidades aqui de análise desse filme. Estou citando aqui apenas duas. Uma é a questão hermenêutica, que vimos até agora, e a segunda é a questão do progresso. O filme deixa muito claro, o progresso não chega para todo mundo. Aliás, no início do filme, quando a bomba cai sobre aquela cidade, né, ou seja, a notícia de que aquela cidade vai ser destruída para a construção de uma represa, Vado, que é um dos personagens, diz o seguinte: É isso mesmo, gente. Vão construir a barragem, Javé está no caminho das águas. Logo isso aqui tudo vira represa. Nós vamos ter que sair. Nós vamos ter que sair. Ah, não pode. A gente não pode sair da nossa casa. Aqui! Gente! O Vado! Seu Vado esteve lá comigo. Conta pra eles, Vado. Os engenheiros abriram os mapas na nossa frente e explicaram tudinho nos pormenor. Tudo com os números, as fotos, um tantão delas. E explicando pra gente os ganhos e os progressos que a usina vai trazer. Vão ter que sacrificar uns tantos para beneficiar a maioria. A maioria eu não sei quem são, mas nós é que somos tanto do sacrifício, não é não, Zaqueu? Ou seja, o progresso não vem para todo mundo. E sempre existe uma parcela da população que é instrumento para a chegada desse progresso, mas que não usufrui das benesses que esse progresso traz. Ora, isso é muito interessante de ser analisado, sobretudo na nossa sociedade, que é tão desigual. As propostas de uma vida meritocrática, capitalista, na qual todos vão chegar ao topo da pirâmide, é uma irrealidade. Ela não se cumpre. Ela não consegue se cumprir. Porque sempre haverá uma base de pessoas sustentando essa estrutura. É isso, aliás, que o Antônio Biá diz em sua defesa no final do filme, quando ele é confrontado pelo Zaqueu e perguntado por que ele não escreveu nada. Ele diz o seguinte: Nada, juntar todo mundo? Dessa vez você não escapa, desgraçado. Oi, Zaqueu. Só isso que você tem pra me dizer? Só isso que você tem pra dizer pra todo mundo, seu cabra safado? Ó, gente, com todo respeito, mãe. E você lá tem respeito? Você é um salafraio. Um sujeito ordinário, um homem que não merece a companhia de um cão. Você vai sendo o que sempre foi, Antônio Biá, um sacanageiro. Homem, não me insulte, não. Eu lhe fecho a boca, ordinário. E eu que depois de tudo ainda lhe abri a minha casa. Mas isso tem a cara limpa. Você tá pensando o quê, seu traidor? Você vai ter que pagar. Vocês acham que escrever essas histórias vai parar a represa? Não vai, não. E sabe por quê? Porque Javé é só um buraco perdido no oco do mundo. E daí? E daí que Javé nasceu de uma gente guerreira, de Lonizir? Se hoje isso aqui é um lugar miserável, de rua de terra, ó, de gente apocada, ignorante, como eu, como você, Chudinho. O que nós somos é só um povinho ignorante que quase não escreve o próprio nome, mas inventa histórias de grandeza para esquecer a vidinha rala, sem futuro nenhum. E vocês acham? Acham mesmo que os homens vão parar a represa e o progresso por um bando de semi-analfabeto? Não vão, não! Isso é fato. É científico. Nas suas ideias, Javé pode não valer muito. O caso é que sem Javé, Antônio Biá vale menos ainda. E não vale a pena sujar a mão com um filho de mãe perdida desses. Toma seu livro. Mas o ponto em questão é que Javé vale muito. Vale na ótica dos seus moradores e também na ótica do próprio Biá. No final do filme, Biá cai em prantos ao ver a cidade destruída pela represa. Ou seja, uma parte dele também foi arrancada de si. E isso em nome de um progresso que não valoriza coisas imateriais. Por exemplo,
Há várias cenas do filme, de relatos, de uma entrevista improvisada com os moradores da cidade, na qual eles falam o que aquela destruição está trazendo para eles. E a percepção que eles têm é de uma parte da sua história foi rejeitada. E não só isso. Há elementos emotivos, emocionais, elementos vinculados aos pais que já se foram, que estão enterrados naquela cidade, ou há filhos que morreram também estão enterrados ali, ou toda uma vida construída naquele espaço. Há elementos que são deixados de lado em nome do progresso. O progresso não se importa com isso. Afinal de contas, é preciso ser científico na análise da história de Javé. Porque qualquer coisa que não caiba dentro desse padrão de ciência, lido em tons muito positivistas, aliás, é algo que tem que ser deixado de fora. E nesse sentido, o que é deixado de fora? Eu posso falar um pouquinho? Eu queria dizer a vocês e o chefe de vocês que minha casa não está à venda. Tá gravando, moço? Já disse o que eu tinha para dizer. E vão-se embora, sai daqui. Eu tenho meus pais, tenho meu marido, tudo enterrado ali naquele cemiterinho ali. Eu tenho uma filha. Então, eu queremos ficar aqui para sempre ir lá, colocar a vela lá na sepultura dele. Nós não quer. O engenheiro não tem que tirar nós aqui, não. Ele não vai tirar nós daqui, não, de jeito nenhum. Cheguei aqui, só eu e a minha mãe. Tive meus filhos tudo aqui. Então, eu me sinto muito bem aqui em Javé. Mas eu agora tenho meus filhos, a minha mãe já perdi, meu filho já perdi. Não posso sair daqui, deste lugar. E eu também quero dizer aos engenheiros que nós estamos preparando um dossiê científico que é para nós defender o que é nosso. Não dá a gente viver debaixo d'água. Você acha que nós vamos viver debaixo d'água? Nossos mortos vão viver debaixo d'água? Não pode, não. Nós estamos aqui há muito tempo, onde já se viu. E não vou sair daqui. Para morar aonde? Para ir fazer casa aonde? Você não tem casa, você não tem terra para dar tanta gente que mora aqui em Javé. Como é que você pode tirar a gente daqui? E a cidade é destruída. Ela é alagada por completo. A única coisa que se vê é o topo da igreja. Os moradores agora, juntos, precisam mais uma vez peregrinar rumo a outro lugar, a outro chão. E dessa vez, o próprio Antônio Biá vai registrando a história da cidade à medida que eles caminham. Se tornou, de fato, o escrivão de Javé. Eu gosto muito desse filme, por N razões. Eu passo esse filme constantemente nas aulas de hermenêutica. Certamente os alunos estão cansados de assistir, mas eu acho esse filme profundamente importante para pensarmos não apenas a questão hermenêutica, que mencionamos agora há pouco, mas também essa questão de uma sociedade que rejeita valores imateriais, porque não são valores mercadológicos. Importa o progresso, não importa as pessoas. Importa o progresso, a construção da represa, mas não importa o deslocamento de pessoas e o literal afogamento das memórias coletivas de uma cidade. A cidade se perde. O passado daqueles moradores também se perde, em certo sentido, porque vive apenas agora em suas memórias. Então eu espero que esse filme, essa indicação de filme, ajude a gente a pensar um pouquinho sobre como a gente entende a história, a formação da história, e nesse sentido, o próprio texto bíblico como literatura, afinal de contas, é um texto historicamente formado, mas também pensemos um pouquinho sobre como a nossa sociedade se forma, como ela se constrói, quais são os valores que nós estamos colocando em evidência e quais valores estamos varrendo para baixo do tapete ou afogando com represas. Eu acho que é uma questão importante para a gente pensar, para que a gente possa tornar a nossa sociedade, nosso tempo, mais humano. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito e nos acompanhe toda quarta, todo domingo, temos vídeos novos aqui no canal. Um abraço e até a próxima.